Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou falar sobre métricas. Essa talvez seja a aula mais importante para quem deseja abrir um e-commerce ou mesmo para quem já tem um e-commerce. Trabalho com e-commerce desde 2009, ou seja, lá se vão 12 anos nessa área. E se eu soubesse o que eu sei sobre métricas naquele tempo, eu teria ganhado muito mais dinheiro, ou melhor, teria deixado de perder muito mais dinheiro. Então fica comigo nesse vídeo que você vai ter uma verdadeira aula sobre métricas, beleza? Vamos lá. Muito bem, então, você resolveu parar para ver esse vídeo. Tenho dois conselhos. Conecta no Wi-Fi, porque o vídeo vai ser longo, e pega uma aspirina, porque o vídeo vai dar dor de cabeça, tá bom? Isso aqui vai ser um conteúdo extremamente denso, mas muito mais importante para fazer você saber onde está o gargalo do seu negócio ou onde você deve investir mais. Eu dividi essa aula em 5 tópicos. Primeiro deles, por onde começar, como descobrir as suas metas, quais os principais KPIs de campanhas, os principais KPIs da loja virtual, o que fazer depois e, ao final, uma conclusão de tudo aquilo que a gente falou, beleza? Então, bora lá. Por onde a gente deve começar? Né? Então, trouxe aqui uma frase célebre do Peter Drucker, o pai da administração aí que a gente conhece hoje em dia, e ele diz que a gente só consegue melhorar algo que pode ser medido. Isso parece meio óbvio, mas a verdade é que se nós deixarmos a vida nos levar, a gente nunca vai saber para onde a gente está indo. Então, o bom do marketing digital e do e-commerce é que a gente pode medir praticamente tudo, né, através dos dados. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar é nunca começar uma campanha sem saber qual a meta de venda e qual o custo para fazer uma venda, beleza? Se você não sabe para onde você está indo, você provavelmente está perdendo dinheiro. Então a gente utiliza bastante no marketing o conceito de meta smart. O que é a meta smart? Meta smart é uma meta que pode ser específica, então a gente consegue medir ela através de números, percentual, valor. Ela precisa ser mensurável, então como eu já falei nos outros vídeos sobre pixel, a gente precisa ter instalado no nosso site, na nossa loja, as tags e o pixel para poder mensurar, né, então a meta que a gente está buscando. Ela precisa ser alcançável, ou seja, não pode gerar uma frustração, né? Se a tua empresa fatura 10 mil reais por mês e de repente tu gera uma meta de 100 mil reais em 3 meses, né? Tu pode ficar frustrado achando que vai chegar nessa meta. Ela também precisa ser relevante para a empresa, então é bastante foco para definir as metas e também as métricas que vão ser utilizadas. E qual é o tempo que a gente vai precisar para alcançar essa meta? Basicamente, esses são os itens que compõem uma meta smart. E a gente também precisa entender qual a diferença entre os conceitos de métrica e de KPI, ou KPI, né, como o pessoal fala em inglês. Métrica é qualquer coisa que pode ser medida, então pode ser centímetros, metros, pedidos, clientes, litros, qualquer unidade de medida pode ser uma métrica. No entanto, indicadores de performance, né, chave, que são os KPIs, são as métricas que a gente escolhe para acompanhar, né, dentro de todas as métricas disponíveis, para poder tomar ações baseadas em dados. Né? Então, imagina aqui o poder que a gente pode ter sabendo que as pessoas que chegam na nossa loja virtual através de anúncios no YouTube, no estado de Santa Catarina, e que é acessado do dispositivo iPhone, que são homens de 30 anos, eles compram até 20% mais do que todos os outros canais, campanhas, públicos e anúncios que a gente investe. Sabendo disso, né, o indicador que a gente está buscando, a gente consegue trabalhar para melhorar então a nossa campanha. Após saber isso, a gente começa a ficar muito mais seguro de onde a gente deve investir em marketing e também quanto que eu posso explorar naquele canal, naquela campanha, enfim. Isso é o poder. A gente precisa ter bem definido quais são os principais indicadores que a gente vai trabalhar e quais as metas que a gente vai
utilizar. A gente tem que ter o pixel e a tag de conversão instalado, então sem isso a gente não vai ter dados para poder mensurar, né, os KPIs, principais KPIs que a gente precisa, beleza? Segundo item, como descobrir a minha meta? Como eu descubro qual é a minha meta? Né? Às vezes eu tenho muita dúvida se eu já tenho um e-commerce, se eu não tenho ainda, se eu quero montar. Como que eu faço para descobrir uma meta? Então, a gente precisa definir as metas, né, utilizando aqui. A gente vai definir, depois de definir as metas, a gente vai trabalhar para definir então quais os KPIs que a gente vai utilizar para medir e usar como parâmetro. Eu sempre recomendo começar utilizando, definindo qual é o CPA, né, e qual é o ROAS ideal. O que seria CPA e o que seria ROAS? O ROAS, o CPA, ele é o custo para fazer uma venda, o custo por aquisição. Então a gente vai precisar calcular o CPA para saber, né, o que a gente está tendo que investir para fazer uma venda. Para calcular o CPA, a gente precisa saber o quanto que a gente tem de lucro líquido e a gente vai dividir esse lucro líquido pelo número total de vendas. Então a regra, a formulazinha, o cálculo vai ficar basicamente lucro líquido, vamos supor que seja R$25.000, e aqui deixar bem claro que é o lucro líquido, não o bruto, né? Então a gente pode ter aí já todos os descontos de custos fixos, variáveis, para poder fazer então uma estimativa do nosso lucro líquido, dividindo pela quantidade de vendas. Ou seja, a gente vai ter ali um valor aproximado de R$125. Essa é a primeira etapa, tá? Eu só quero saber quanto que eu gastei para fazer, né? Então, quanto que eu preciso para fazer uma venda de um valor de R$125. E aí o que eu faço? Eu vou pegar esse valor, você não precisa pegar, você vai precisar pegar o valor líquido e multiplicar pelo percentual de marketing que a empresa pode investir. Então não existe um número fixo, isso aí varia conforme a fase do negócio, mas ele pode ficar ali na fase de 30% a 40% em negócios que estão começando, ou seja, até 4 meses ali de maturidade, e vão reduzindo gradativamente até ficar entre 10% a 15%, dependendo do nicho. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o valor dos R$125, né, que é o lucro líquido por pedido, e vou fazer a multiplicação do percentual de marketing que eu estou disposto a investir na minha empresa. Então, seria na fase inicial 30%, eu vou chegar ao valor de R$37,50. Esse é o CPA ideal para uma venda de R$125 com lucro líquido. Tranquilo? Então, essa é a meta do CPA, ou seja, você pode fazer esse investimento para fazer uma venda. Então, você vai ter esse parâmetro. Olha, se eu estou fazendo vendas a R$50 em uma campanha e vendas a R$20 em outra, o que vai fazer sentido? Vai fazer sentido eu investir mais dinheiro naqueles canais, naquelas campanhas que o meu CPA está mais baixo, certo? E a gente vai para o segundo KPI mais importante aqui, que é o nosso ROAS, tá? O retorno sobre investimento. Então, a gente vai pegar o lucro bruto e dividir pelo total investido em marketing. Ou seja, aqui eu trabalho com o lucro bruto, né, todo o faturamento da empresa, e vou dividir por quanto que eu investi em marketing em toda a minha empresa. Então, eu vou pegar aqui um valor de R$32.500, dividir pelo investimento em marketing, naquele mês foi R$7.500. Com isso eu chego aí numa fórmula de 4,33, ou seja, esse é o ROAS que eu estou tendo naquele momento. Tá? Logo, para cada R$1 que eu investi em marketing, eu tive um retorno de R$4,33. Isso dá um retorno de 433% sobre o investimento em marketing. Então, não existe nenhum outro investimento no mercado que gere um retorno tão grande em investimento como investir no nosso próprio negócio. Isso tem que ficar bem claro, que o investimento que você faz em marketing é um investimento que provavelmente vai ser o melhor investimento que você vai fazer na sua vida, tá? Óbvio que aqui a gente vai precisar analisar alguns outros fatores também, né? Mas de forma geral essa fórmula vai resolver a questão de quanto que a gente pode investir em marketing e também quanto que a gente pode ter como parâmetro para fazer uma venda, beleza? Se já veicula campanhas,
a gente vai analisar o histórico de vendas para identificar qual foi o melhor resultado geral que você já teve até hoje na sua loja para definir a nossa meta de CPA e ROAS. Então, por exemplo, se o seu e-commerce faz em média 10 vendas por dia com um ticket de R$100 e custa R$20 para fazer essa venda, você pode usar como uma meta fazer 16 vendas com um ticket de 130 a um custo de R$20. Nesse caso, o ROAS vai de R$ 6,50 para R$ 5. No entanto, passamos de um faturamento de R$1.000 para R$ 2.080, investindo apenas R$ 120 além dos 200 iniciais. E aqui é que entra um grande erro na maioria dos empresários, tá? Eles focam muito em ROAS alto e não em volume de vendas, ou seja, quando a campanha está com ROAS alto, significa que tem muita margem para escalar, né, aquela ação de marketing, aquela campanha. E o pessoal fica só buscando ROAS alto e acaba não procurando o volume de vendas com equilíbrio. Então eu preciso deixar claro que para a gente poder fazer um aumento no volume de faturamento da empresa, a gente vai provavelmente ter que investir mais em campanhas, mas a gente também provavelmente vai ter um ROAS menor, já que a gente vai saturando, né, aquele canal de marketing e com o tempo a gente precisa otimizar e buscar novos canais. Quais os principais KPIs de campanha? A gente pode pensar em campanhas de tráfego pago, assim como ações de tráfego orgânico. Eu não vou entrar muito adentro das ações de tráfego orgânico ou proprietário. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o tráfego pago, tá? O que a gente tem de tráfego pago? Onde a gente pode fazer anúncios de tráfego pago? A gente pode fazer anúncios no Facebook, no Instagram, rede de pesquisa do Google, display, shopping, anúncios no YouTube, LinkedIn, TikTok, Bing, Twitter, Yahoo, Taboola, Outbrain, Pinterest. Então, existem diversas plataformas onde a gente pode criar anúncios. No tráfego orgânico, né, a gente pode trabalhar com SEO para que os nossos resultados melhorem nos motores de busca, e-mail marketing, que é um tráfego proprietário, influenciadores, lojas físicas, redes sociais, redes de afiliados, telefone, vídeos do YouTube orgânicos e vendas por WhatsApp, tá? Então a gente vai ter diversos canais de aquisição ali de tráfego. Vou focar aqui nos canais de tráfego pago, que é onde a gente investe para gerar audiência. A gente precisa entender que cada canal vai ter a sua própria meta de CPA e ROAS, já que muito dificilmente a gente vai ter os mesmos resultados para cada canal, né? Isso acontece porque cada canal atua de forma diferente na jornada de conversão. Um bom exemplo disso é um anúncio na rede de display. Provavelmente ele vai ter muito menos relevância na rede de pesquisa, né? A gente vai ter muito menos conversões, talvez, já que a taxa de conversão na rede de pesquisa é normalmente maior. Ou seja, na rede de pesquisa, quando eu vou lá no Google, digito, estou procurando vassoura X ou mangueira Y. Eu estou com uma intenção de buscar. O anúncio na rede de display, ele acaba impactando o usuário que já entrou no meu site. Eu vou lá e boto um anúncio para ele em outros sites, né, e aí para ele ficar lembrando que ele entrou lá na minha loja. E aí eu vou trabalhar com dois tipos de métricas, métricas principais e as métricas secundárias. Quais são as métricas principais? Métricas principais são quantidade de vendas, custo por venda, CPA, receita, valor que entrou no meu bolso, e o ROAS, que é o retorno sobre investimento em publicidade, em inglês, Return of Advertising Investment. Beleza? E as métricas secundárias, a gente vai trabalhar com pessoas alcançadas, quantidade de cliques nos anúncios, CPC, que é o custo dividido por o clique no anúncio. Então, quanto mais baixo o CPC em um anúncio, normalmente mais pessoas a gente consegue levar para a nossa loja por um custo menor. E o CTR, que é a quantidade de cliques dividido pelas impressões no anúncio. Então, é a taxa de interação que aquele meu anúncio está tendo, né, que as pessoas estão clicando a cada quantidade de impressões que esse anúncio aparece na tela de alguém. Então, essas são as duas formas de medir. Métricas principais, métricas secundárias.
métricas de campanhas, tá? Isso são métricas de campanhas, tá, pessoal? E a gente vai analisar agora as métricas, as KPIs de loja virtual, né? Então, você pode medir praticamente tudo dentro de uma loja virtual. Então, a gente pode trabalhar aí com relatórios de vários aspectos, de várias dimensões. Então, a gente precisa lembrar, né, que é importante definir também um período para analisar esses KPIs, né? A gente vai ter que analisar esses KPIs diariamente, alguns deles podem ser analisados semanalmente e outros até mesmo mensalmente. Então, a gente não vai ficar olhando todos os dias, todos os indicadores. Não, a gente não consegue fazer isso. A gente precisa ter períodos de análise de tempos em tempos e saber exatamente qual indicador que a gente vai estar analisando, tá? Então, os principais indicadores de uma loja virtual. O primeiro deles é a quantidade de visitantes, quantidade de pessoas que entraram na minha loja. Depois é a quantidade de pedidos, e aí a gente pode subdividir em pedidos gerados e pedidos pagos. Sabemos que muitos pedidos não são pagos, e a gente tem que buscar entender esses dados para poder fazer ações para melhorar então a quantidade de pedidos pagos. Depois a gente tem a taxa de conversão, que é medida em percentual, que é a quantidade de pedidos gerados dividido pela quantidade de visitantes. Então, um exemplo aqui é, se eu tenho 60 pedidos na minha loja e eu tive 2.000 visitantes vezes 100, eu vou ter uma taxa de conversão de 3%. Ou seja, cada 100 pessoas que entrar na loja, 3 delas fizeram uma compra. E aqui varia bastante taxa de conversão de nicho para nicho, da fase que o e-commerce se encontra, que a loja virtual se encontra. Tem e-commerces que com uma taxa de conversão de 0,5, 0,6 já é uma taxa considerada boa. Para outros, uma taxa de 2% é uma taxa boa. Uma média geral no Brasil, ali, a taxa de conversão gira em 1%, 1,5%. Tá? Depois a gente vai olhar o faturamento. Quanto que a nossa empresa, o nosso e-commerce, a nossa loja virtual está gerando em valor, né? Quanto que está entrando de valor no nosso bolso. Outro item, indicador principal, é o ticket médio, ou seja, é medido em valor e é nada mais que o faturamento total dividido pelo número de vendas. Então, se eu tenho ali um faturamento de R$ 7.500 e divido por 60 pedidos, o meu ticket médio ele se encontra em R$ 125. E aqui, a gente sabendo esse indicador, a gente pode tomar ações ali, por exemplo, para definir um frete grátis acima de determinado ticket, ou mesmo se a gente quer elevar o ticket, a gente faz ali algumas ações para poder buscar essa melhoria. Mas a gente precisa saber qual é a média, né, de cada pedido aí que a gente está fazendo na nossa live virtual através do ticket médio. A gente também vai analisar a quantidade de itens por pedido, então é a quantidade de produtos vendidos dividido pela quantidade de pedidos. E aqui um exemplo são, digamos que eu tenha vendido 300 produtos, para vender esses 300 produtos eu tive que fazer 130 pedidos, logo eu tenho aqui uma média de 2,3 produtos por pedidos. Tá? E carrinhos finalizados, ou seja, do total de pedidos pagos dividido pelos total de carrinhos gerados vezes 100. Então aqui se eu tive, por exemplo, 42 carrinhos pagos, mas para isso eu precisei gerar 320 carrinhos, né? Eu faço vezes 100 percentual, eu vou ter aí uma taxa de cerca de 13,12% de taxa de carrinhos finalizados, ou seja, a cada 100 carrinhos gerados, 13 são finalizados. E com isso eu consigo fazer ações para buscar melhorias, então, na ordem de carrinhos pagos. Tá? Esses são os principais indicadores para uma loja virtual. E depois, o que fazer? Né? Então, a gente vai precisar fazer análises comparativas com os nossos próprios resultados. Tá? E aqui é que a grande maioria dos lojistas erra. Eles não comparam os resultados com o seu próprio negócio. Eles querem se comparar aos negócios de outros lojistas. E você não pode fazer isso. Você tem que se comparar sempre ao seu próprio negócio, ao seu histórico, né? As suas ações de marketing, os seus produtos, a sua loja virtual. Tá bom? Quais os cruzamentos de análise que eu posso fazer? Então, eu preciso fazer, depois de definir quais os KPIs, vou começar a acompanhar esses KPIs, esses indicadores,
vou começar a cruzar dados, né? Então, isso é infinitas possibilidades. Algumas delas que eu considero importante são, por exemplo, fazer a avaliação por período em janelas de conversão de cada canal, comparando de 7 em 7 dias, 14 em 14 dias, 30 em 30 dias, trimestre por trimestre, semestre por semestre e mesmo o mesmo mês desse ano com o período do mesmo mês do ano passado para entender a evolução ano a ano. Tá? Por quê? Porque dependendo do nosso ticket médio, a jornada pode ser maior ou menor. Então, decidir a compra de um carro pode ser algo muito mais demorado do que fazer a compra de uma camiseta. Então, a gente precisa definir, né, uma avaliação por um período de acordo com aquele produto que a gente vende. Se eu simplesmente querer analisar todos os nichos olhando de 7 em 7 dias, muito provavelmente eu vou acabar tomando ações erradas, eu vou acabar desligando campanha, talvez achando que aquela campanha não está funcionando. Então eu preciso entender o período de jornada daquele produto que eu vendo. E aí eu vou avaliar por canal também. O que eu avalio por canal? O canal seria Google, Facebook, Instagram. Eu vou avaliar qual é o CPA daquele canal, qual é o ROAS daquele canal, qual é a taxa de conversão daquele canal, qual idade acessa mais através daquele canal, sexo, que dispositivo, o horário de acesso, o dia de acesso, qual produto vende mais através daquele canal, qual anúncio dá mais resultado através daquele canal, que região que eu estou trabalhando que me dá mais resultado. Então, é uma infinidade de possibilidades para cruzar dados, né, por canais. E aí eu posso fazer a mesma coisa olhando por campanha. Dentro de um canal eu tenho várias campanhas. Por campanha eu quero ver qual é o CPA, qual é o ROAS, qual é a taxa de conversão. Todos esses itens que eu vejo por canal eu posso simplesmente cruzar com a minha campanha dentro do canal. E aí dentro de uma campanha eu posso ter vários produtos. E aí eu vou avaliar a mesma coisa por produto. Qual produto me dá um CPA melhor? Qual produto me dá um ROAS melhor? Qual produto tem uma maior taxa de conversão? Qual produto tem um melhor resultado em determinada idade? Então, é uma série de cruzamentos que eu posso fazer também por produto. E um dos que eu mais gosto de ver é por receita, né? A bufunfa no bolso. Então, quando a gente tem ali a receita por palavra-chave, né? Qual palavra que as pessoas estão buscando no Google que está me dando mais receita, qual é o canal, né? Qual é a região, qual é a idade, qual é o sexo, qual é o dispositivo que está me dando mais receita. Isso aqui é fundamental para a gente poder melhorar os resultados na nossa loja virtual. Sabendo quais os KPIs, quais os indicadores e depois fazendo esse cruzamento de dados em cima da receita, eu posso melhorar drasticamente ali a receita da loja virtual através da análise de dados. E você pode cruzar isso infinitamente dependendo do indicador que deseja melhorar. Então a gente tem que ter um cuidado para não sobrecarregar de informação o analista ou a pessoa que vai tomar essa ação, porque é impossível a gente conseguir fazer essa série de análises, todas elas, todos os dias. A gente precisa ter uma consciência de que é melhor a gente definir primeiro o que a gente quer mensurar e o período que a gente quer mensurar para depois fazer isso de uma forma sistemática, beleza? Então, depois disso, a gente vai poder entender quais os locais, quais os anúncios, quais as campanhas que a gente vai poder investir mais, tanto tempo como conteúdo, geração de conteúdo, como também o tráfego pago. Lembra lá em cima que eu falei que eu ia falar de campanhas, né, tráfego pago. No entanto, a gente também vai ter ações, todas as lojas virtuais têm ações de tráfego orgânico. Algumas delas a gente não tem controle. Por exemplo, eu não tenho controle saber qual a quantidade de visitantes que eu vou ter em determinado mês através da minha busca orgânica. Por quê? Porque se eu vendo biquíni, por exemplo, no verão eu vou ter muito mais buscas desse produto, vou acabar tendo mais vendas. Porém, no inverno vou ter menos buscas e menos vendas. Só que isso é um fator que eu não consigo controlar. Então são outros tipos de análise que a gente pode fazer também nos canais de tráfego orgânico. Show de bola! Então vamos para a conclusão dessa aula. Qual seria a conclusão dessa aula?
Primeira coisa que a gente precisa pensar é, nunca faça nada sem definir uma meta. Você precisa definir meta, seja meta de vida, meta de saúde, meta de empresa. Aqui falando de e-commerce, de loja virtual, a gente vai precisar definir o quê? Metas de venda, quanto que a gente pode gastar para fazer uma venda e quanto que é o retorno que a gente quer ter em cima do investimento que a gente está fazendo. Tá? Esses são os principais metas que a gente precisa fazer. Definir os indicadores, né? Definir quais indicadores a gente vai estar acompanhando, definir o tempo que a gente vai fazer para fazer essas análises. Então vai ser diariamente eu vou analisar que indicadores, semanalmente eu vou analisar quais indicadores, mensalmente fazendo avaliações em cima desses indicadores para, ao final de tudo isso, fazer ações de melhoria. Não adianta de nada a gente estar fazendo mensurações, definindo indicadores, se a gente não tomar uma ação baseada no que a gente está percebendo naqueles indicadores. Então, se eu estou vendo que minha campanha está boa, eu olho para ela e não faço nada. O que adiantou eu definir um indicador? O que adiantou eu fazer uma análise em cima disso? Não adiantou nada. Então, a gente precisa fazer, basicamente, a ação de melhoria ou de otimização. Nem sempre é uma melhoria, pode ser que a gente está buscando uma otimização, que às vezes até pode piorar uma campanha. Mas a gente precisa saber que a gente está buscando melhoria, né? A gente vai fazer uma otimização para buscar essa melhoria e constantemente estar testando, analisando e mensurando. Beleza, pessoal? Olha o tamanho que ficou esse mapa mental aqui, ficou gigante. Tá? Caso alguém de vocês tiver interesse em ter o link desse mapa mental, se você estiver vendo esse vídeo lá no Instagram, me manda um direct que eu te mando o link. E se você estiver vendo no YouTube, deixa um comentário aqui que eu vou mandar para você esse link também com o mapa mental, com todas essas informações aqui que vão com certeza fazer a diferença para você na hora de abrir uma loja virtual ou mesmo fazer campanhas para a sua loja virtual. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e um forte abraço. Valeu, pessoal!